Olá, muito boa tarde. Estamos no ano da vida consagrada e em cada quinta-feira sublinhamos a opção vocacional de quantos optaram por esta forma de estar ao serviço da Igreja. O padre Carlos Coutinho é missionário do Verbo Divino e vamos conversar dentro de instantes, logo após os temas da atualidade religiosa que hoje lhe propomos. Depois do Equador, Francisco rumou à Bolívia para uma nova etapa da sua viagem à América Latina. O Papa chegou à Bolívia, a segunda etapa da viagem à América Latina, que se iniciou no domingo, e disse que o país é uma terra abençoada pela sua diversidade cultural e étnica. Perante o presidente Evo Morales, que abraçou a chegada, e diante de centenas de pessoas reunidas no aeroporto internacional de El Alto, Francisco pediu que todos se comprometam na construção de uma sociedade mais justa e solidária. Nestes dias gostaria de animar a vocação dos discípulos de Cristo, que é comunicar a alegria do Evangelho. Ser sal da terra e luz do mundo. A voz dos pastores, que tem de ser profética, fala à sociedade em nome da Igreja-Mãe. Porque a Igreja é mãe. A partir da sua opção preferencial e evangélica pelos últimos, pelos descartados, pelos excluídos. Essa é a opção preferencial da Igreja. Francisco quis passar pelo local do assassinato do padre jesuíta Luís Espinal, morto em março de 1980, antes ainda de falar aos líderes políticos da Bolívia na Catedral de La Paz, com novos alertas em favor dos mais pobres. O ambiente natural e o ambiente social, político e económico estão intimamente relacionados. Nos urge poner las bases de uma ecologia integral. É urgente estabelecer as bases de uma ecologia integral. É um problema de saúde. Uma ecologia integral que incorpore claramente. Uma ecologia integral que incorpore claramente todas as dimensões humanas na solução das graves questões socioambientais dos nossos dias. Se a política se deixa dominar pela especulação financeira, ou a economia se deixa reger apenas pelo paradigma tecnocrático e utilitarista da produção máxima, não poderão sequer compreender e muito menos resolver os grandes problemas que afetam a humanidade. Horas antes, o Papa tinha concluído a sua visita ao Equador, iniciada no domingo com elogios ao povo deste país sul-americano, uma nação diferente na sua forma de viver a fé. Um registro informal tomou conta deste discurso final, numa homenagem espontânea de Francisco ao carinho do povo equatoriano. Em todos os lugares onde vou, o acolhimento é sempre alegre, feliz, cordial, religioso, piedoso, em todos os lugares. Aqui, no entanto, havia na piedade, no modo, por exemplo, no pedir a bênção, desde o mais velho à mais pequenina, que a primeira coisa que aprende é fazer assim. Havia algo diferente. A viagem à América Latina prossegue esta quinta-feira, dia em que o Papa preside a única missa em solo boliviano na abertura do 5º Congresso Eucarístico Nacional. Prémios Terras Sem Sombra da Diocese de Beja distinguiram o Centro Nacional de Cultura, uma organização internacional de defesa da ecologia, e o musicólogo espanhol Ismael Fernández de la Cuesta.
Os 70 anos do Centro Nacional de Cultura, o trabalho do World Wild Fund for Nature em favor da defesa da biodiversidade em mais de 100 países, incluindo Portugal, e a dedicação do musicólogo espanhol Ismael Fernández de la Cuesta na preservação e divulgação do canto gregoriano em todo o mundo. Foram estes os pressupostos que regeram a atribuição dos prémios Terras Sem Sombra deste ano, um galardão ligado ao Festival de Música Sacra com o mesmo nome que a Diocese de Beja tem promovido desde 2003. Foram distinguidas uma personalidade e duas instituições que têm realizado um trabalho notável. Dom Ismael Fernández de la Cuesta é uma das personalidades que mais tem feito ao nível internacional pela valorização do canto gregoriano, que é um dos tesouros da Igreja Católica, mas também é uma das referências desta grande cultura mediterrânica. No que diz respeito ao Centro Nacional de Cultura, aqui temos uma instituição que cumpre 70 anos ao serviço da cidadania, ao serviço, evidentemente, da causa cultural, com uma grande relevância para o património. O património foi sempre uma das grandes preocupações desta instituição, e também, se quisermos, para a instauração de uma democracia plural. É uma coisa que nós não podemos nunca esquecer neste contexto. Às vezes um bocadinho agressivo para essa mesma realidade. No que diz respeito ao WWF, estamos num plano sobretudo global. Estamos a falar daquela instituição que é, sem dúvida, a mais relevante a nível internacional no que diz respeito à conservação da natureza e muito particularmente da vida selvagem, com um trabalho exemplar neste domínio, que é um trabalho, digamos, transversal a governos, a regimes, a sensibilidades, a crises ou não crises económicas, mas sobretudo nós aqui quisemos distinguir precisamente o programa Mediterrâneo que é levado a cabo por esta instituição e que tem trazido grandes benefícios entre várias outras nações, algumas das quais neste momento são palco de guerra, também ao nosso país. A conservação dos ecossistemas florestais, incluindo do montado de sobreiro alentejano, e a defesa do lince ibérico, espécie que esteve em vias de extinção, têm sido algumas das batalhas assumidas pelo World Wild Fund for Nature. A responsável pela organização não governamental em Portugal destacou a intervenção que o Papa Francisco tem tido na temática do ambiente, sobretudo através da publicação da encíclica Laudato Si. O Papa Francisco, se me permite, foi um pouco um embaixador da nossa causa, que é da conservação da natureza e que é, no fundo, que também a parte espiritual está ligada ao mais básico que nós temos, que é a parte natural. E eu penso que ele considerou muito bem todas estas componentes e fez um apelo claro para que os líderes da opinião se concentrem na solução dos problemas ambientais, que é a base de toda a vida humana e da qualidade de vida na Terra, não é? Na cerimónia acolhida pelo Centro de Artes de Sines não faltou a música do Coro do Teatro Nacional de São Carlos, que tem estado intimamente ligado à organização do Festival Terras Sem Sombra. Lourenço de Almeida, em nome do Centro Nacional da Cultura, classificou o prémio como um incentivo para o futuro da instituição e da sua obra. Nós ficamos muito contentes que seja reconhecido o esforço que todos temos feito e isso dá-nos imenso ânimo para continuar e para nos esforçarmos mais. É isto que representa e é uma honra. Num festival eminentemente voltado para a música sacra, foi também agraciada uma figura que, segundo a organização, fez com que o canto gregoriano seja hoje uma arte apreciada por multidões em todo o mundo. Ismael Fernández de la Cuesta, um intérprete reconhecido internacionalmente e com bibliografia extensa também na música medieval, expressou o desejo de que o canto gregoriano volte a ser cantado nas igrejas como parte do culto cotidiano. Yo soy un privilegiado porque he podido llevar a festivales internacionales. Fíjese usted al Festival de Sydney, tan lejos de aquí, hace ya unos cuantos años. El gran Festival de Sydney, nos pidieron que cantásemos canto gregoriano, allí lo llevamos. Pero también muchos festivales en París, en Estados Unidos, les encanta, pero siempre es en el mundo, digamos, profano, el mundo secular. A mí me gustaría que los sacerdotes, los seminaristas y los coros parroquiales volviesen otra vez a cantar esta gran música. A sessão de atribuição dos galardões foi presidida pelo príncipe espanhol Pedro de Bourbon, duas Sicílias e de Orleans, duque de Noto, que se mostrou bastante satisfeito por vir a um país que tem estado sempre no coração da sua família. E
E olhamos o Evangelho do próximo domingo, que aqui fica num texto de autoria do cônego João Aguiar Campos, dito por outras palavras. Sim, ninguém vai sem seu nome próprio ou por sua livre iniciativa, nem para falar de si. Ninguém vai cheio de si. Nenhum enviado é proprietário, mas somente missionário. Empresta a voz, mas não é sua a palavra. Caminhante desprendido, leva a alegria e a paz, que aumentam em si na justa medida em que as oferece. São temas que pode acompanhar em agência.eclesia.pt. Agora o testemunho de quem escolheu a consagração numa opção vocacional pelo serviço aos outros e à Igreja. Eu sou irmã Ana Cecília Manuel, sou moçambicana e sou a superiora provincial da província de São Francisco de Assis, que engloba Moçambique e África do Sul. Em África, este carisma é muito importante, há muitos desafios a responder. Na África há muitas crianças, concretamente em Moçambique, onde nós estamos a trabalhar, crianças abandonadas, crianças órfãs, vítimas dos pais que morreram vítimas do HIV/SIDA. E muitas dessas crianças nós acolhemos em internatos e ali damos-lhe tudo o que elas precisam para poderem crescer e se integrarem na sociedade. Esse é um grande desafio, porque são crianças em situação difícil. E depois também, o nosso carisma não tem limites. Nós também nos dedicamos à pastoral direta, à catequese. Apesar de nos ocuparmos com as crianças órfãs e abandonadas, também temos que tirar tempo para a evangelização, pela catequese. Evangelização nos locais onde nós trabalhamos, porque algumas de nós são professoras, outras enfermeiras, ali aparecem muitos desafios. Então, o carisma franciscano hospitaleiro aparece privilegiado naquela realidade da África com muitas sedes, com muitas necessidades. Aí temos muito onde dar e dar resposta partindo do dinamismo dos nossos fundadores, de fazer o bem onde houver o bem a fazer. São 6.000 membros de mais de 50 nacionalidades e estão espalhados por todo o mundo. São missionários do Verbo Divino. Um deles está hoje entre nós, é o Padre Carlos Coutinho. Muito boa tarde. Obrigado por estar na nossa companhia. Estamos no ano da vida consagrada. A dada altura na sua vida colocou-se-lhe um desafio, uma questão, uma opção. E aí optou pelos missionários do Verbo Divino. Com certeza. O que é que o fascinou neste carisma, nesta forma de estar e de servir a Igreja? Bem, de servir a Igreja, digamos, aos 16 anos, foi quando eu tive, digamos, o primeiro toque. Mas só respondi verdadeiramente aos 25. Depois de ter cumprido o serviço militar, de estar na função pública, é que eu resolvi então entrar. É uma vocação tardia. Tardia, como dizem, que não há, não é? Sim. E entrei para o Verbo Divino de uma casualidade. Fui a Fátima, fui à congregação, ao seminário, entrei na capela e disse, é aqui. E pronto. Um mês depois já estava em Fátima. Mas o que é que sentiu para tomar essa decisão? Algo lhe tocou, algo fascinou ali naquele momento? Aí em Fátima, aí no seminário, por ser missionários. Que era a minha vontade, na verdade, era ser. Não é? E então, aí imediatamente, não é? Ao responder, digamos, pelo lugar, porque eu não conhecia lá ninguém, não é?
falei com a pessoa indicada e um mês depois eu já estava ingressado no seminário. Fascinavam a dimensão do anúncio a culturas diferentes? Sim, com certeza. E sempre pensei no Paraguai. Não é? Pedi outros destinos, mas depois de uns tempos eu consegui ir para o Paraguai, onde tive quase 12 anos. Paraguai é um local por onde passou o Papa agora, nesta sua deslocação apostólica. Que país é este que o Papa encontrou nesta visita? Eu acredito que encontrou um povo muito aberto, um povo muito crente e, sobretudo, devoto e muito acolhedor. Pelo menos foi o que eu senti durante os anos que eu lá estive a trabalhar. É uma igreja muito próxima dos mais fracos, dos mais excluídos. Que género de trabalho eclesial se faz neste Bem, há de tudo, não é? Não vou generalizar, dizer que sim. Há os que se preocupam verdadeiramente com os mais, digamos, afastados da sociedade, não é? Como os índios, não é? Com quem eu trabalhei também, não é? Mas há outros, na verdade, que se preocupam com outras pessoas e outro estado de vida, porque é uma realidade que nós vivemos. Não é? E os missionários do Verbo Divino, o que é que caracteriza o trabalho dos missionários do Verbo Divino no Paraguai? Podemos dizer que são os missionários de fronteira. Eu acredito, pelo menos no Paraguai, as situações mais difíceis eram vividas pelos membros do Verbo Divino. Difíceis em que sentido? Difíceis de localização, de sobrevivência. E então era onde nós, na verdade, trabalhávamos, que era o Alto Paraná, chamado, que atualmente o é ainda, não é? É muito difícil a proposta de evangelho a pessoas, tantas vezes marcadas pela pobreza, outras vezes marcadas por características culturais muito diferentes da nossa realidade europeia e da nossa tradição judaico-cristã, não é? Presumo que chegar com uma proposta de anúncio do evangelho a uma tribo índia é, no mínimo, desafiante, não? Sim, desafiante, e depois acontece o seguinte. Vou contar só uma pequena história. Uma vez uma irmã, falando com um dos caciques, uns chefes, não é? E o chefe perguntou: "Ó irmã, porquê é que vocês, os católicos, não fazem aquilo a que vieram fazer? Que era a evangelização. Porque, digamos, os protestantes chegavam e faziam lá e batizavam-nos. E nós tínhamos uma pré, até chegarmos à evangelização. Por isso íamos devagar, não é? Com a palavra de Deus, mas transmitida em atos, em presença, em atitudes. Para depois dizer, na verdade, então esse cacique perguntou à irmã isso mesmo: porquê é que vocês não fazem? Nós dizemos que era o respeito que nós tínhamos para a própria cultura deles. E eles são sensíveis a isso? Sensíveis, muitíssimo, sim, muitíssimo. Aprendeu pessoalmente muito também com esta experiência missionária? Com certeza, não é só levar, é trazer, e eu trouxe muito, na verdade, tanto do Paraguai como do Brasil, onde eu estive também 12 anos, 13. Não é? A gente aprende muito, sim. É a vida em si, é a realidade, é o dia-a-dia em que se vive nessas missões. Esta realidade latino-americana a confrontou com uma igreja mais desafiante, mais autêntica, digamos assim? Eu considero que sim. As pessoas são mais diretas, mais abertas, mais genuínas, digamos assim. Mais genuínas, e um acreditar, no meu tempo, o acreditar no sacerdote. Dizem, o padre disse, que chamam lá o paí, o padre disse, está dito. Então recorriam muito às opiniões e, digamos, às orientações que o padre poderia dar. Havia uma grande abertura, sim senhor. Pelo menos no meu tempo. Neste ano de vida consagrada, perguntava também até que forma é que ele está, de que forma está ele a ser vivido pelos missionários do Verbo Divino, espalhados por latitudes tão diversas, em contacto com culturas tão díspares, e o Papa convida à alegria, a serem rostos
contentes, empenhados naquilo que fazem. Como é que estão a viver e a interiorizar estes desafios do Papa Francisco para onde a vida consagrada? Eu acredito com muita fidelidade, muita abertura, e sobretudo com muita realidade, muito realismo. Eu próprio costumo dizer às pessoas, a alegria, o sorriso, a gente não paga, muitas vezes a gente não compra. E um sorriso vale mais muitas vezes do que muitas atitudes da nossa vida. É o apresentar-nos como somos nessa alegria de servir. E a pessoa também só pode sorrir quando está bem interiormente. Com certeza, com certeza. Senão é uma gargalhada sem sentido. E é um desafio permanente para o missionário. Sim, às vezes, provavelmente, ainda mais difícil é o estar bem interiormente também. Também tem crises. É verdade. Com certeza que tem de ter, não é? Também é um homem como qualquer outro. Mas é que eu digo, é uma alegria de transmitir aquilo que a gente sente. Não é? E o que a gente sente é aquela realidade de Cristo nas nossas vidas. Não é? E também direto aos benefícios todos que nós dele recebemos, que nós somos obrigados a transmitir e a dar aos outros. Eu digo sempre aquilo que de graça também recebemos, que é a graça divina. Naquela altura, aos 25 anos, entrou na capela do Seminário Verbo Divino, tomou a sua decisão. Hoje continuaria a tomar a mesma decisão? Eu sempre digo, olha, talvez não. Talvez tomasse muito antes, que seria melhor, já tenha servindo também há muito mais tempo. Muito bem, muito obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós. Fica certamente o exemplo e esta forma de viver o Evangelho e de ser igreja muito no concreto da vida e na proximidade com as pessoas. Obrigado pelo seu testemunho. É o desafio da vida consagrada e a presença missionária à escala global, imagem dos missionários do Verbo Divino. Estamos a terminar. Eu recordo apenas que mais logo, a partir das 22h45, pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.